Um baixinho pode ser policial militar? Você me escutou bem? Um baixinho ou uma baixinha podem ser policial militar? O Supremo decidiu isso. Veja, o caso é o seguinte: uma candidata se inscreveu no concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas e foi fazendo a prova, passou, fez outra, passou, essa passou. Chegou no teste físico, chegaram, opa, peraí, deixa eu medir sua altura. Aí mediram lá, deu 1,58. Me desculpa, infelizmente você está eliminada do concurso, reprovada. Mas por quê? Não, porque a lei aqui do Estado de Alagoas diz que a mulher, para ser policial militar, precisa ter 1,60 m de altura. E você tem 1,58. Olha o absurdo disso. Mas foi isso que aconteceu. Ela, logicamente, ficou indignada e falou, não, peraí. E a família, chateada, foram no escritório de advocacia, contrataram um advogado. Falou, deixa comigo. O advogado teve uma tese muito interessante e entrou na justiça. Falou o seguinte, olha, no exército, a mulher tem que ter 1,55 m. E aqui em Alagoas, tem que ter 1,60 m. Como é que de acha isso? Para ir pra guerra, 1,55 m. Para fiscalizar as ruas de Maragogi, de Maceió, tem que ter 1,60 m. Tá errado isso. Viola o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, do acesso ao cargo público. Tá errado. E foi com muita razão. E o que disse o Tribunal de Justiça do Alagoas? Doutor, veja só, eu entendo a sua argumentação, mas Alagoas é muito importante. Então, por isso, nego a pretensão da sua cliente, porque há uma lei e eu não vou declarar que essa lei é inconstitucional. A lei está prevendo que tem que ter um limite de altura, e é esse limite de altura nós estabelecemos. Nós somos um Estado que nós temos independência, autonomia, estamos numa federação, e por conta disso, o Estado estabeleceu em 60, está estabelecido, doutor. O advogado, não. Peraí, gente, é um absurdo isso, doutor. Tá resolvido. Tá bom, então eu vou pro Supremo. Sem problema, doutor, sua tese é boa. Vá pro Supremo. Ele fez o RE, o recurso extraordinário. E o TJ, a tese é boa, já vou admitir aqui, já vai com uma tese aqui pro Supremo julgar. E o Supremo, quando chegou esse caso, a tese é boa, hein? Caso é interessante, hein? Vou afetar como repercussão geral, para decidir para todo mundo aqui. Qual é a tese que eu tenho que me debruçar? Pode uma lei estadual, veja, venha comigo. Pode uma lei estadual estabelecer requisitos de altura mais graves, rigorosos que a lei do Exército? Pode? Tem razoabilidade isso? Venha comigo, entenda o que o Supremo vai julgar. Vou repetir. Pode uma lei estadual estabelecer requisitos mais rigorosos de altura do que o próprio Exército? O que o Supremo diz? Vamos ver. E eu gosto de mostrar o processo, pessoal, para vocês entenderem o processo. Porque vocês entram no clima, vocês tocam no papel, por mais que seja digital. Bora ver esse processo. Repercussão geral no recurso extraordinário 1.469.887 de Alagoas. Seguinte, esse aqui é a carinha do processo, tá? Exatamente desse processo. Qual que é a questão em discussão? A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança nos casos em que o parâmetro é mais rigoroso do que o exigido para militares do Exército. E o que o Supremo decidiu? Nesse caso eu vou repetir, caso de repercussão geral, tese do julgamento. A exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e a observância dos parâmetros fixados para a carreira do Exército. Lei Federal número 12.705 de 2012, que diz 1,60 para homens e 1,55 para mulheres. Recurso extraordinário conhecido e provido. Disse então o seguinte: ei, candidata, parabéns, você foi aprovada. Você tem acima de 1,55, você tem 1,58, então tem que se seguir a lei do Exército. Não pode uma lei estadual falar de uma altura mais rigorosa que a lei do próprio Exército. Considerando então isso, declaro a inconstitucional a lei do Estado de Alagoas e considero você aprovada. Recurso conhecido e provido. Coisa linda, né? Coisa linda. Diz o Supremo isso. Um Estado pode, presta atenção. O Estado pode estabelecer requisito mínimo de altura para ingresso em cargo da polícia? Pode, desde que respeite duas coisas. A primeira, lei. Tem que ter lei. Não é só previsão no edital, não. Tem que ter lei. A segunda, tem que observar o critério da lei do Exército, que fala como altura mínima 1,55, mulher 1,60 para homem. Como ela tinha 1,57, 1,58, aprovada. Entendeu? Então a lei foi declarada inconstitucional porque estabeleceu o requisito de altura mais grave, mais rigoroso que o do próprio Exército, que não tem nenhum sentido. Como eu disse, se o Exército fala que pode ir 1,55 para a guerra, por que não pode ir com... porque não pode fiscalizar o Estado de Alagoas com 1,55?
tem que ter em 60, tem que ser maior, o estado da luz tem que ser maior. Pois é, inconstitucional a lei. O Supremo decidiu isso. E eu vou mostrar a fundamentação, que também é muito importante para uma prova discursiva, etc, para vocês. E vou mostrar, por último, um ponto muito delicado aqui de vida prática para quem presta concurso para essas carreiras, certo? Fique aí. Seguinte, passar aqui pelo voto. O voto é do ministro relator Barroso, certo? E o voto está aqui. Trata-se de recurso extraordinário, ele vai explicar como é que veio. Aqui foi o argumento que violaria a garantia de acesso aos cargos públicos e o princípio da razoabilidade. Essa foi o artigo indicado como violado, certo? Artigo constitucional violado para subir no RE e foi admitido pelo Supremo com base nesses termos, certo? E aqui ele vai dizer que as polícias e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reservas do Exército, de acordo com o artigo 144, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então eles são auxiliares e reservas do Exército. Então tem sentido ter critérios mais rigorosos. Vai fundamentar também com base nisso para explicar o princípio da razoabilidade, perfeito? Ele está explicando aqui e vai discorrendo. E termina lá no julgamento. Perceba que é um voto curto, tá bom? Diante do exposto, com esse recurso para dar-lhe provimento. O que eu quero trazer para vocês, além de mostrar todo o processo, para vocês entenderem como é que funciona? É que a tese, olha que ponto delicado para a vida prática de quem presta concurso para a carreira policial. A tese, quando foi admitida lá embaixo, no tribunal local, ela foi selecionada para analisar a seguinte questão: definir se é ou não constitucional o dispositivo da lei estadual número tal, que prevê a altura mínima para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado superior à altura mínima exigida na lei federal tal para ingresso na carreira do Exército. O que está dizendo aqui? Entrou para se discutir o caso de Polícia Militar. E como é que saiu a tese? Entrou para se discutir isso e a tese, pessoal, saiu para todos os cargos do Sistema Único de Segurança Pública. A exigência de altura mínima para ingresso em cargo do Sistema Único de Segurança Pública pressupõe a existência de lei e observância dos parâmetros fixados. Ingresso em cargo. E isso, pessoal, isso abrange, se a gente pegar a lei que trata sobre isso, certo? Que é a Lei 13.675 de 2018, esses cargos podem ser abrangidos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, Guarda Municipal. Então, perceba o seguinte: se o Estado tem a pretensão de regular a altura mínima para uma polícia militar, ele pode. Tem que ter lei e respeitar a altura mínima do Exército. Se ele quiser fazer isso também para a Polícia Civil, ele pode. Não é comum ter isso em Polícia Civil e em Polícia Federal. Não tem hoje em dia, não é comum ter. Mas a partir dessa decisão do Supremo, se ele quiser, ele pode. Se tiver lei e se respeitar um 55 para mulher e um 60 para homem. O que eu vejo como complicado, porque o caso entrou para ser discutido Polícia Militar e saiu com a tese para todos os órgãos. E não foi alvo de embargos, até porque ia ser difícil ser na espécie aí, porque a pessoa já estava feliz, por mais que outras entidades possam intervir, porque está julgando uma tese de mérito, não uma tese de direito, não uma tese de fato, mas assim, a pessoa já tinha conseguido ser aprovada e tal, vai discutir isso para quê? Mas o problema é que entrou de um jeito para a Polícia Militar e saiu abrangendo tudo. Claro, a tendência é que essa altura mínima ela não seja exigida para cargos da Polícia Civil, Polícia Federal, continue como está hoje em dia, mas abriu brecha para, se quiser, o Estado legislar sobre isso, sobre todos os cargos. Então hoje que temos, em vários estados, a exigência de altura mínima para ser policial militar, e a partir de agora vão ter que obedecer, porque vai ter que ter lei, não basta ter previsão de edital, e tem que respeitar um 55 para mulher e um 60 para homem. E se o Estado quiser adiante falar que é todos os cargos do Sistema Único de Segurança Pública, o Supremo abriu essa brecha. O que, ao meu ver, pessoal, pensa, para mim é completamente inconstitucional, a altura não define nada. Se a pessoa está correndo, sabe rolar, sabe pular, sabe correr rápido, que é das atribuições da finalidade do cargo, está com a saúde em dia física, que isso é aferível por meio de concurso do teste físico, a altura não tem nada a ver. É um pensamento extremamente arcaico de que a altura tem a ver com a autoridade nas ruas, certo? Então assim, eu vejo de modo muito complicado isso, mas o Supremo decidiu que pode ter essa altura mínima, tá? Já tem precedentes anteriores sobre isso, o que para mim é um absurdo, espero que no futuro caia isso. Mas o que você tem que saber para concurso são esses dados que eu te passei. Aqui eu passei para vocês os requisitos para exigir a altura mínima, lei, mas respeitando os requisitos da lei do Exército, certo? Além disso, te passei que para mim entrou um ponto complicado, que entrou com discussão de polícia militar e saiu como para todos os órgãos de segurança pública. Para mim isso deveria ter sido com um escopo menor, não foi, infelizmente. E mostrei para vocês o processo, porque eu quero que vocês comecem a ter essa noção de processo nos casos que eu analiso aqui dos informativos. Esse caso foi caso de informativo agora, de setembro de 2025. Vai cair na sua prova, não tenho dúvidas disso, é um caso interessante, muito interessante. É um caso de inconstitucionalidade, então, de repercussão geral. Então veja só a importância de se entender isso. E também
que é muito importante. Nos siga nas redes sociais, comentem aqui embaixo se você concorda com essa altura mínima exigida em cargos de polícia e siga o Estratégia Carreira Jurídica. Fiquem com Deus.